Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo inédito aqui no canal do YouTube Evoluindo Direito do Trabalho. Se você não está inscrita, não está inscrito, se inscreve no canal. Estão vendo que hoje eu não estou no meu fundo habitual, eu não estou em casa, não estou fazendo no meu estúdio padrão, eu estou aqui fazendo da praia. Não, eu estou fazendo de onde eu coloquei um fundo de onde eu gostaria de estar, mas eu não estou, embora eu esteja num lugar muito interessante, mas não é isso. Mas eu acho que eu também vou dar uma alterada. Também é outro lugar que eu poderia estar facilmente, vou deixar esse aqui de São Francisco ao fundo um pouco, depois eu vou trocando, mas vamos falar de assunto sério, sim, com certeza. Estou devendo e hoje pago essa minha dívida com muita satisfação. Nós vamos encerrar a nossa série de vídeos sobre o acórdão da DI 5766 e vamos encerrar já também abordando o resultado dos embargos declaratórios. Eu confesso a vocês que estou com muito trabalho e eu não tive a oportunidade de gravar da forma que eu gostaria, e o que, no fim, eu achei até interessante. Confesso a vocês que eu não achei ruim, porque aí com isso vieram os embargos declaratórios, veio a decisão, eu consegui acesso ao acórdão até um pouquinho antes, e já podemos falar sobre ele também, para a gente ver, afinal de contas, tentar pelo menos descobrir como que a gente vai fazer, como que nós vamos agir em relação ao resultado da DI 5766. Como eu falei para vocês desde o começo, desde a primeira vez que eu comecei a gravar sobre essa ação de inconstitucionalidade, eu venho tratando dos votos dos ministros sobre a matéria, não só o voto que foi prevalecente, mas também o voto vencedor, mas também os votos divergentes e também votos que foram desenvolvidos e que, ao final, o ministro acabou votando junto com o relator, como vai ser o caso agora, mas fazendo uma série de observações que eu acho muito importantes, e eu venho dizendo isso para vocês esse tempo todo, porque é importante para a gente sentir qual vai ser o mote depois desses mesmos ministros em assuntos semelhantes relacionados ao direito do trabalho. Por isso, acho tão importante a gente abordar os votos dos ministros, porque, por exemplo, até estava pensando nisso hoje, vou dar uma aula sobre provas no processo do trabalho, e também vou dar uma aula sobre sucumbência. E um assunto que a gente tem pensado é a questão da justiça gratuita, quando há impugnação da justiça gratuita, do pedido de justiça gratuita. E a gente pensa sobre isso. Então, como que a gente vai fazer? Quem é que vai fazer a prova da não hipossuficiência ou da hipossuficiência? É o trabalhador que vai fazer essa prova? O que vai se considerar como hipossuficiência no processo? Ou para aquele processo, o que não se considera? Vamos manter a regra geral de mera declaração? Tem até IRDR sobre isso no meu tribunal de Santa Catarina, e eu sei que tem em outros tribunais também, tem ações também questionando isso no Supremo. E é importante porque, então, se a gente tem o norte que os ministros estão dando sobre o que significa a ideia de continuar hipossuficiente para fins de pagamento de honorários, então vamos trabalhar também um pouco, provavelmente, nessa linha de que segue sendo hipossuficiente para fins da própria justiça gratuita, que é o que permite que ocorra a suspensão do crédito dos honorários de sucumbência. Né? Então, a gente já começa a ter mais ou menos o tom de como as coisas vão acontecer. E o voto que ficou faltando foi o voto do ministro Gilmar Mendes, que é um voto bastante econômico, então é um voto de natureza fortemente, ou de direito econômico, se quiserem, ou até mesmo de economia, porque ele traz todo um estudo sobre quanto se gasta, quanto custa a justiça do trabalho para os cidadãos, para a sociedade, para o Estado. E aí ele fala que em Rondônia, no Acre, a justiça do trabalho tem como despesa em cada processo R$ 8.205, e que na Paraíba esse valor pode chegar a R$ 7.829,99. Ele fala isso a partir de um documento, de um relatório, né, divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, Relatório Geral da Justiça do Trabalho de 2016. Então, ele está usando um relatório de 2016 para trazer custos, aí ele faz todo o quanto a empresa, quanto a empresa é bom, né? Não é uma empresa, essa que é a questão, o quanto que a Justiça do Trabalho arrecadou nesse período versus o quanto a Justiça do Trabalho gastou. E aí ele diz que foram arrecadados pouco mais de 3 bilhões e a despesa foi de 17 bilhões e meio. Então, a conta não fecha. Eu gostaria que me apresentasse, essa é só uma prévia aqui de observação, as outras justiças, porque, pelo jeito, as outras dão lucro. Que eu acharia muito estranho, por exemplo, quando a gente fala do juizado especial,
da Justiça Federal, que também não tem custas, Juizado Especial Civil, que também não tem custas, portanto, não tem arrecadação, não tem. Outros processos de justiça gratuita nessas justiças, né, não especializadas, que também não têm custas, então também não tem arrecadação. Então, para mim, essa conta de quanto custa uma justiça, ou quanto custa cada processo, faz sentido se a gente comparar com outros processos, com os processos, o valor dos processos em outras justiças, na mesma condição, né? E também considerar que a justiça não é uma empresa que visa lucro, né? Então, a conta não vai fechar nunca, porque é um serviço a ser prestado pelo poder público, por isso nós nos chamamos de servidores públicos. Mas, enfim, essa é a linha de argumentação que eu super compreendo. É claro que uma justiça deficitária custa bastante dinheiro para a sociedade, mas é a própria sociedade que faz uso dessa justiça. Então, fica uma coisa pela outra, né? Enfim, mas essa é a linha dele. Então, ele fala da arrecadação, que a Justiça do Trabalho arrecadou 324 milhões, e em custas e 5 milhões em emolumentos, e o total arrecadado foi de 329 milhões. Então, é muito pouco do que é arrecadado. Por isso, todo mundo que paga o resto foi a sociedade. E aí ele diz que é um absurdo que se tenha ações temerárias, então precisa ter um ajuste para ele, razoável e adequado, para impedir o ajuizamento de demandas temerárias. O que eu acho interessante é que nós estamos falando da justiça do trabalho. Então, ele está fazendo eu não sei se essa crítica é a todas as ações temerárias. Eu conheço demandas temerárias na área do consumidor aos baldes, em quantidades, vocês também, na área imobiliária também. Então, nós conhecemos muitas lides temerárias em muitas áreas, né? O tratamento, parece que a Justiça do Trabalho virou a rainha das demandas temerárias. E será que isso é assim mesmo? Será que é exatamente por isso que nós temos a situação que temos hoje no volume processual? Ou, como a ministra Rosa Weber sempre fala, e o ministro Fachin também, isso está relacionado também ao descumprimento contumaz de empresas dos direitos trabalhistas, exigindo um ajuizamento de demanda para receber o valor pela nossa cultura de judicialização, que não consegue resolver por extrajudicial, sem que seja sempre tentando se aproveitar ou de uma parte ou de outra, geralmente da mais fraca, que é aquela que só adere. Então, mas ele acha que a gente tem que responsabilizar as aventuras jurídicas e que através disso. Então, ele diz que a justiça, afastar a ideia de que a justiça do trabalho é um lugar de apostas ou aventuras jurídicas, e eu, pessoalmente, devo dizer a vocês, eu nunca achei isso. Eu sou juíza do trabalho, se eu achasse isso, eu não estava trabalhando lá. Eu não trabalho numa casa de apostas, nem numa casa de aventuras jurídicas. Mas, enfim, ele é um ministro, eu sou a juíza do primeiro grau, então, na fila do pão, nem compara, né? Mas o entendimento dele nessa linha. E ele diz que realmente, que se postula muito o que já foi recebido e tudo mais, ou que se postula o que não está na legislação. Isso é uma coisa complicada da gente avaliar, porque o reconhecimento de união estável entre homossexuais também não está previsto na legislação. E foi por conta dos ajuizamentos e reconhecimentos judiciais que isso chegou ao STF, e o STF passou a entender como possível. Então, quando a gente diz se postula o que sequer está previsto na legislação, isso não é privilégio da Justiça do Trabalho, muito pelo contrário, mas é importante que se tenha uma possibilidade de hermenêutica, de interpretação e de analogia para pedidos, às vezes, não previstos em lei exatamente naqueles termos, mas que possam ser, assim, considerados para fins de reconhecimento de direito, né? E ele diz que os mesmos casos que oneram a atividade econômica obrigam os empregadores a contratarem advogados. E como eu sei que a maior parte do meu público é de advogada e advogado, devo trazer isso como uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Então, veja só, o voto é no sentido, ele diz que esses casos que oneram a atividade econômica, obrigam os empregadores a contratarem os advogados. Olha só. Isso é ruim. Quando os empregadores conseguiam provar na justiça que estavam corretos, não recebiam nada a parte que deu causa àqueles gastos. Por isso que, do total de ações trabalhistas sofridas por multinacionais, algo em torno de 90% delas tramitavam no Brasil. É por isso? Ou porque as multinacionais no Brasil são contumazes em não cumprir a legislação trabalhista?
Ou, sim, talvez isso também tenha relação, tramita no Brasil porque tem uma justiça própria para apreciar isso, e muitos países não têm essa justiça. O fato de ter as ações não significa que elas não tenham violado também direitos em outros países. Talvez tenham resolvido por mecanismos extrajudiciais de conciliação, mediação, arbitragem, muito mais tradicionais em países de common law, ou talvez sequer tenham tido esse acesso, ou talvez haja outros direitos que são analisados de forma diferente, né? Então, considerar que as multinacionais têm muitas ações no Brasil porque essas ações são temerárias, porque as pessoas não pagavam nada para entrar com ação, eu sei, sim, gente, eu sei que tem gente que entrava pensando, se não der nada, também não pago nada, vou pelo menos incomodar. Mas a gente não pode tratar isso como regra num país em que o topo das ações trabalhistas tem como pedido verbas rescisórias, FGTS e multa do 477, porque isso é prova documental. Isso é verba praticamente incontroversa e é verba salarial. Então, quando o topo dos pedidos numa justiça do trabalho é das verbas da rescisão, do FGTS, que é uma obrigação legal, que é mediante depósito, ou seja, toda documental, e 477, que é atraso no pagamento das rescisórias, não me parece que a maior parte das ações seja de lide temerária, seja de gente irresponsável que quer aventura jurídica. Me parece mais é que são verbas que não foram respeitadas no tempo e modo oportuno e adequado. Mas, de novo, claro, nós estamos. Lembrem-se que, apesar do conhecimento jurídico e econômico do ministro e dos ministros em geral, poucos deles estiveram na trincheira, que é onde nós estamos. Eu, com certeza, como juíza do trabalho de primeiro grau, e os advogados que atuam todos os dias e que tentam fazer compliance ou preventivo com as empresas, advogados de sindicato, essa nossa trincheira mostra, né, no nosso dia a dia, o conjunto de ações na sua maior parte. Existem setores que têm muitas demandas temerárias, mas boa parte dos setores tem ações que são relacionadas a vícios do setor, como, por exemplo, pagamento de salário por fora na construção civil. Enfim, o ministro diz também que tem que se considerar o litigante como alguém plenamente capaz de analisar os riscos que a vida lhe impõe e os ônus de suas escolhas. Lembre-se que nós estamos falando de trabalhadores aqui em geral, nós não estamos falando, a impressão que eu tenho é que o voto é meio direcionado a bancário, que é a juização de milhão, e não de pessoal da obra ou de comércio que está pedindo cumprimento do piso, pagamento de horas extras e verba rescisória no prazo correto. Parece que a gente está lidando, eu vejo aqui, parece que nós estamos falando de duas realidades que realmente estão em polos muito distantes. Nós temos aqueles que são grandes ações, né, que têm grandes ações, grandes demandas, aqueles que têm a demanda de coisinha pequenininha, e aquele que tem a do meio, que eu acho que, do que eu vejo, é a maioria, e não é essa maioria. E saber que ele tem que explicar o risco é o profissional do direito que vai fazer. Explicar para ele o risco que a vida impõe, o ônus das escolhas. Então, explicar os riscos do processo, né? E ele acha que não deve ser admitido que o risco do insucesso da demanda seja dividido só entre os empregadores e a sociedade, que o empregado também deva pagar. De fato, desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita. E essas ações de milhão não vão ter os beneficiários da justiça gratuita. Se tiver, é com o juiz, mas se não preenchidos os requisitos, você não vai ter o benefício da justiça gratuita. Então, aquele que já recebia um salário muito elevado e tem ação de milhões, provavelmente não vai nem ser, a ele nem vai ser concedido o benefício da justiça gratuita e ele vai compartilhar, sim, o risco na sociedade. Então, ele diz que a regra é que vencido o beneficiário da justiça gratuita, em determinada demanda, ele seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de que é titular o advogado da parte vencedora. Ele diz que essa é a regra geral. Mas vai ser dispensado de sua quitação se passarem 2 anos sem uma alteração da situação fática jurídica. É isso. Então, na verdade, ele diz, apesar de ser responsabilizado pelos honorários, o beneficiário da justiça gratuita tem o beneplácito de, durante 2 anos, ter suspensa a exigibilidade. Se não melhorar a situação financeira dele, quem tem que olhar isso vai ser o vencedor, aquele que tem o credor, né, o possível credor, ele não vai
pagar nada se essa situação não tivesse alterado. Então, ele acha que isso não é incompatibilidade material com a Constituição, com um sistema protetivo legal que vai dar a dispensa de quitação passado aquele prazo. Ele acha que isso é mais do que suficiente. Mas ele diz que, após ouvir atentamente o ministro Barroso e pela possibilidade de interpretações do que é ou do que seguiria o termo obter créditos capazes de suportar, né, a responsabilidade de pagamento dos honorários sucumbenciais, ele entende, então, por aderir à posição do relator, procedendo à interpretação conforme a Constituição, e aí eu sugiro que você volte a algumas casas, né, principalmente no vídeo anterior, para ouvir sobre o voto vencedor. E aí ele põe aqui, voto pela procedência em parte da ação direta de inconstitucionalidade, dando a interpretação conforme a Constituição. E aí vem depois a ministra Rosa Weber, que eu acho até que a gente já tinha passado, e ela fala da preocupação que ela tem com o direito comparado, com as cautelas que tem que se tomar necessário, porque os países são muito diferentes, os direitos são muito diferentes, nem todos têm a justiça do trabalho, mas têm demandas trabalhistas, então fica mais difícil de fazer análise, de fazer essa comparação, que a realidade socioeconômica e cultural é muito diferente nesses países que às vezes se faz comparação, você fazer comparação com Suécia, com Escócia, é uma comparação de fato bastante temerária. Então, mudei aqui o fundo para não parecer que a gente está desejoso de estar em outro lugar e para não confundir o meu auditório sempre muito, muito mais sério, para levarmos a sério o que estamos fazendo. Bom, não que não estivéssemos, claro, pessoal, uma alegriazinha para dar uma distraída. O que é interessante aqui do voto da ministra Rosa Weber, aliás, o voto dela todo é lindo, vale muito a pena a leitura, já falei para vocês, quem quiser me pedir no direct, no @evoluir direito do trabalho, quem faz parte da comunidade já tem acesso, mas quem quiser me pedir, eu mando um resuminho, que basicamente é isso que nós temos conversado aqui nos vídeos, um resumo, não resumo, na verdade é um apanhado dos votos de todos os ministros, eu não mudei as palavras de ninguém, eu só fui fazendo, só fui cortando e trazendo as partes mais interessantes. Uma das observações que a ministra Rosa Weber faz aqui, que eu acho muito interessante, em relação a direito comparado, é que ela até traz como exemplo, ela diz que a gente tem que fazer uma comparação, mas com países de realidade assemelhada. E eu me recordo, ela traz aqui uma ideia, uma situação que eu me recordo. Em 2017, quando começaram as palestras, 2017, 2018, as palestras sobre a reforma trabalhista, a gente teve um evento da nossa escola judicial e até o ministro Barroso veio e elogiou bastante a Justiça do Trabalho na ocasião. E vieram diversos autores e juristas de outros países, inclusive do Reino Unido. E eles tinham feito uma alteração em 2013 que elevava a taxa judiciária. Bem, assim, tinha ficado bem caro entrar com processo no Reino Unido, principalmente e era para acesso aos tribunais do trabalho, porque sim, gente, no Reino Unido tem tribunal do trabalho, por favor, nunca deixem dizerem que só o Brasil tem justiça do trabalho. Então, o Reino Unido tem, né, todo o seu desenvolvimento, então também não é coisa de país subdesenvolvido, é coisa de país capitalista, né, porque é onde a gente acha a balança, porque é onde precisa do direito do trabalho ter mais uma relativa força para o equilíbrio, né, então, em 2013, tinham aumentado as taxas judiciárias para entrar com ação para os tribunais do trabalho. E eles diziam que as taxas iam ajudar a transferir parte do custo dos cidadãos para os que realmente usam o sistema judiciário, que o mecanismo de preço podia incentivar a resolução de demandas por acordos e desencorajar um comportamento irracional do trabalhador, lá não foi chamado de má-fé, foi chamado de irracional, evitar demandas arrazoadas. Então, demandas frívolas, né, se fosse usar a expressão que a gente usa aqui. E aí, então assim, a ideia era muito semelhante. E, de fato, eu me lembro que, na ocasião, o autor que veio, o professor que veio, mostrou para nós a decadência, assim, no sentido, a queda de ações trabalhistas, principalmente sobre assuntos muito difíceis, como, por exemplo, assédio moral e assédio sexual. Então, as ações relacionadas a pagamento de salário, cumprimento de, como eles têm lá, contrato coletivo, cumprimento de piso, essas ações não diminuíram. Diminuíram as ações cuja prova é muito difícil de fazer, não necessariamente cuja alegação seja leviana, seja irracional ou que não se tenha razão, mas com uma taxa tão elevada, o medo da sucumbência pela dificuldade de prova em ações como de assédio e de danos em geral
fez com que se reduzisse bastante o ajuizamento delas. E em 2017, em julho, ou seja, antes da nossa reforma trabalhista, a Suprema Corte do Reino Unido declarou inconstitucional essa lei de taxas de 2013, que tinha elevado as taxas. E aí ela faz o alerta, e claro, é um super recado, de que devemos investigar o contexto social e o contexto institucional subjacentes dos países que são colocados como referência para utilizar precedentes estrangeiros, se for para justificar, então tem que ser de uma forma adequada esse diálogo entre cortes internacionais, não fazer comparações com outros países, não é só quando você escolhe aquele, né? E aí ela usa também a questão de dados e estatísticas, outra crítica ao voto anterior, claro, e inclusive a questão de 2016, ela diz que os números são isso, números. E aqui eu acho muito interessante, assim, é claro que o recado também subliminar processos não são números, né, gente? Processos são as vidas das pessoas. As pessoas buscam o crédito até para sua sobrevivência, digna, para receber o que lhe é de direito depois de entregarem a sua força de trabalho, porque primeiro ela é entregue e ela não volta, então ela tem que ser remunerada, ainda que tardiamente. Então, os números não podem pautar uma justiça que lida com a força de trabalho das pessoas. Os números são importantes, custa dinheiro a justiça, mas não pode ser a macro do nosso debate. E aí ela diz que não espanta, mas é claro que ela fica impressionada, o quantitativo de processos judiciais em relação às quase 4 milhões de ações que teriam sido ajuizadas na Justiça do Trabalho, que seria o ápice dos registros anuais anteriores à reforma, porque de lá para cá a gente teve o ano seguinte de uma queda absurda de 2018, 2019 estavam subindo de novo as ações, isso é bem legal de olhar no site do TSE, e aí, claro, né, gente, 2020, né, e 2021 também, e agora em 2022 nós estamos tendo uma subida de novo. Então, o último ano passível de uma análise, de fato, é 2016, porque foi o ano anterior à reforma, então agora é que a gente vai voltar a falar sobre isso. E aí ela diz que nós somos um país, que aí, de fato, né, de mais de 210 milhões de habitantes, e tivemos 4 milhões de ações. Então, assim, 4 milhões de ações é um monte de ação. Mas num país de 210 milhões de habitantes, será que 4 milhões de ações são um número tão elevado? Então, ela diz que tem que apreciar esse número comparando com outros ramos judiciais nacionais. E também contextualmente. Então, ela diz que apesar das iniciativas serem louváveis do CNJ e dos tribunais para diagnosticar só quantitativamente a realidade judicial brasileira, o número é um dado que sozinho não contribui à solução do problema. Só um número não é suficiente. E ela fala também, uma leitura possível que o número excessivo e absurdo de demandas resulte ou tenha como uma de suas causas, como eu mencionei antes, o reiterado descumprimento da legislação trabalhista. E também não surpreende a ministra Rosa Weber um número enorme de pedidos de gratuidade na justiça, porque, de fato, gente, aquela presunção da CLT, existe a presunção, quem ganha até 40% do salário do teto da Previdência é pobre para fins do processo, para pagamento de custas e emolumentos, é pobre. Então, ela diz, isso é uma presunção, tá, gente? Aí, assim, essa presunção é quase absoluta, porque comprovar que, apesar desse dinheiro, de receber até 40% do teto do benefício, né, que não dá nem R$3.000, isso sobra dinheiro numa família, isso é suficiente para pagar as despesas processuais, é bastante difícil. Então, não é uma presunção absoluta, porque quase nenhuma mas é uma presunção relativa que a prova tem que ser muito forte. Então, assim, é uma pessoa que trabalha por hobby, mora com os pais milionários e resolveu ajuizar a ação trabalhista, ela mora numa casa no jardim, num apartamento nos Jardins, e trabalha só porque não queria passar o dia sem fazer nada. Então, mas não é essa a situação. E a maioria absoluta da população ganha até 40% do teto. Então, é natural o pedido de justiça gratuita, e eu digo a vocês, e escrevo nas sentenças, que muito me espanta a quantidade de impugnações ao pedido de justiça gratuita, quando a mesma empresa
que está impugnando o pedido de justiça gratuita pagava um salário mínimo e meio para aquele trabalhador, ou seja, muito longe dos 40% do teto, e não pagou as rescisórias, mas está dizendo que ele pode pagar a justiça. Ele não recebeu as verbas dele, ele ganhava muito menos do que o teto, e ainda assim é impugnada a justiça gratuita. Você tem que ter alguma coisa além disso, né? Dessa maioria, ela está dizendo que, inclusive, ainda tem os desempregados. Porque quando você fala 40%, o que eu analiso no processo, por exemplo? O emprego anterior. Então, agora ele está desempregado. Então, para mim é óbvio, ele está desempregado, a não ser que ele seja milionário de casa, ele está hipossuficiente. Então, a gente analisa do emprego anterior. Se no emprego anterior ele estava com 40%, até 40% do teto, soma isso, né? Com o fato de ele estar desempregado agora, e ela diz isso, a gente tem um monte de gente desempregada que está entrando com ação, não há uma proteção de fato à despedida, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, porque não foi editada a lei complementar prevista no artigo 7º, faz mais de 30 anos, isso não vai acontecer, então a gente só tem algumas garantias provisórias para algumas classes de trabalhadores, né, gestante, assentado, e ela diz que isso, aí ela diz algo que eu acho muito legal, que é não se curará a enfermidade matando o doente. Então, não é fechando ao trabalhador as portas do Poder Judiciário que você vai encerrar umas ações, né, gente? Encerrar o problema que leva à demanda trabalhista. E ela diz que a terceira premissa, então ela fala da questão de direito comparado, da questão dos números, e a terceira premissa dela é exigir cautela na determinação de causas, nexos de causalidade, consequências e soluções na seara, que diz respeito à necessidade de olhar para a totalidade, para o todo, para ambos os lados da litigância e suas diferentes feições, e reconhecer a insuficiência ou desproporcionalidade de desincentivos econômicos para alcance da eficiência e efetividade da prestação jurisdicional. E ela fala que isso não foi descuidado pelo relator, que ele mencionou a litigância frívola, mas também a existência de descumprimento dos direitos trabalhistas, que isso o ministro Barroso faz questão de firmar. E ela fala que tem que lembrar que dos litigantes habituais, os litigantes contumazes, que eu tenho falado, que é isso, é outra face da moeda do excesso de litigância e do excesso de recursos e tudo mais, né? E aí a gente ainda tem esse problema de falta de cultura de precedentes, uniformidade, unidade na interpretação, tudo isso ela traz aqui. Então ela diz que essa influência que o desenho processual tem é de estímulo à litigiosidade de fato. Todo o desenho processual, isso é privilégio da Justiça do Trabalho, isso é no conjunto. Ela diz que isso não se pode deixar de observar que nenhum aspecto institucional da arquitetura processual estimula mais a litigiosidade do que a instabilidade decisória e a insegurança jurídica. Na verdade, a gente tem falado muito sobre isso, né? A insegurança jurídica e a falta de cultura de precedentes, as mudanças, a falta de segurança jurídica, a insegurança jurídica gera aumento de demanda, porque se quando você entra com a ação, o posicionamento do TST é um, mas você já sabe que em outros casos, quando o seu processo chegou no TST, o posicionamento já era outro, você não vai deixar de arriscar. Então, vejam, quem não ficou discutindo, e como demorou, né, gente? A reforma de 2017, a gente está falando agora, quase 5 anos depois dos honorários. Então, quem não ficou insistindo na questão da inconstitucionalidade dos honorários, ou quem não ficou recorrendo e acabou transitando em julgado, como nós vamos ver, isso aí se foi. Porque é isso, é assim que funciona. É inconstitucional, é ex tunc, mas quem já recebeu, ou não. Já vamos falar sobre isso, vai ser rapidinho, pode deixar, prometo para vocês. Então, ela fala que a análise econômica é importante, mas nós temos que ver que tipo de demanda que abarrota o sistema judicial e como é possível resolver esse sistema de litigância. Então, ela fala que a análise econômica é um instrumento metodológico, mas não é o único e também não deve ser o determinante. Então, eu acho bem interessante. E aí, claro, ela desenvolve aqui que, de acordo com o relatório, ela fala que o 791A era, de acordo com o relatório da reforma, para inibir o ajuizamento de demandas trabalhistas baseadas em direitos ou fatos inexistentes e, de fato, obter uma redução dos custos vinculados à justiça do trabalho em convergência com o princípio da boa-fé objetiva. Então, volta para esse assunto que também era o assunto econômico. Aí ela diverge da afirmação de que o quadro de excessiva litigância tem como causa a ineficiência da justiça do trabalho, que nós fomos criticados fortemente, inclusive pelo ministro Gilmar. Entre outros, mas o ministro Gilmar mais recentemente, de uma forma mais agressiva.
E ela diz que as estatísticas mostram uma realidade completamente distinta, que tem uma eficiência na prestação jurisdicional, seja na resolução do mérito, seja quanto à duração razoável do processo, quanto confrontada com a justiça comum. Então, nós trabalhamos muito, nós somos mais rápidos, nós, eu digo como membro do Poder Judiciário Trabalhista. Ela também diverge no entendimento de que a desestruturação da assistência judiciária gratuita, que é um elemento central da proteção do direito de acesso à justiça, é uma conduta processual suficiente e proporcional para a solução do problema. Então, não é isso que vai resolver o nosso problema. Ela diz que, dentro dessa linha do que estou desenvolvendo para vocês, a construção de um sistema de precedentes fortes é a técnica necessária para a consolidação de uma cultura de respeito ao Estado de Direito, cuja consequência centra-se justamente na alocação da previsibilidade e estabilidade normativas como premissa das pautas de condutas dos jurisdicionados e da sociedade em geral. Este parágrafo, eu, particularmente, recortei e eu tenho agora comigo, porque eu pretendo usar até em estudos científicos. Quando falar de precedentes, quando falar da ideia de segurança jurídica, usar essa expressão dela, que o sistema de precedentes possibilita a cultura de tomada de decisões baseadas na análise de custos e riscos de acesso do judiciário, porque você tem previsibilidade da resposta jurisdicional como elemento de escolha do caminho e as consequências. Então, se você já tem essa cultura de precedentes fortes, a escolha parte a partir disso, e não vai mudar quando chegar lá. Não vai mudar quando chegar lá. Né? Então, é isso que ela diz. Ela diz que o sistema de justiça multiportas deve ser incentivado como caminho alternativo de acesso ao judiciário para a solução de disputas sociais, e aqui entra a mediação e a negociação, mas também não pode ser imposto esse sistema a qualquer custo, inclusive a custo dos direitos. Estamos aqui falando até dos acordos extrajudiciais, da ideia, que não passou, mas que estava no projeto de digitalização, né, de modernização dos cartórios, que pudessem atuar como mediadores e árbitros, pudessem fazer mediação e arbitragem. Então, isso não passou, ou seja, excluindo do judiciário, trazendo para isso. Nós não temos essa cultura de arbitragem forte no Brasil, principalmente na trabalhista, até por conta da questão do acesso ao judiciário. Mas a mediação pré-processual também é admitida, nós podemos trabalhar com mediação pré-processual e podemos resolver isso fora do processo, e isso é algo que a gente tem que trabalhar para alterar essa cultura. E aí então é isso, ela vai desenvolvendo o voto dela, fala que tem que diferenciar excesso de litígio, taxa de improcedência e litigância frívola, e a problemática dos litigantes passivos habituais, tem que falar disso tudo, excesso de litígio, taxa de improcedência e litigância frívola, e litigantes passivos habituais que trabalham com o risco, gente, eles violam sistematicamente os direitos trabalhistas com cálculo de risco, isso não é de graça, é com cálculo de risco, de cada 100 pessoas que eu deixar de pagar o intrajornada, quantas vão entrar? Quantas têm entrado? 70? De cada 100, muito bem, eu já tenho um lucro de 30% dessas. Dessas 70, pode ser que a gente já consiga fazer um acordo dessas 70, desse novo universo, em 35, que é metade. 50% já sai um acordo, pagando menos, pagando em parcela. Dessas que sobraram, 35, nem todas vão ganhar. E eu ainda posso recorrer. Então, fazendo o cálculo do risco, quem quer ter uma cultura de violação à lei de forma sistemática, trabalhando com o risco, isso é perfeitamente possível, só não é melhor porque a justiça trabalha mais rápido do que as outras justiças, né? E ela fala que a Justiça do Trabalho tem os melhores cenários como instituição em relação a outros, né? Então, é isso que nós vamos ter que analisar. E ela fala que olhar para o resultado de improcedência é falacioso, porque a gente não sabe se, com essa informação, se a improcedência foi por temeridade ou pronta inviabilidade do pedido. Então, tem toda uma complexidade que reveste a interpretação do direito e a valorização da prova, que não são ciências exatas. Então, às vezes, é uma demanda não sabidamente infundada desde o ajuizamento. E aí a frase que eu adoro, para terminar o dela aqui, embora o voto dela seja muito maior e que vale a pena vocês lerem, mas não é o caso, improcedência não é sinônimo de abuso de litigar. Isso vale para tudo. Se entrar com uma ação, sempre corre o risco de perder. E eu sempre falei isso quando começaram a falar a história dos honorários, disse, agora vai ter que pagar honorários, vai ter que pagar honorários. Eu falo, gente, tirando a justiça, o juizado, sempre tem que pagar honorários.
E, na verdade, isso faz parte do cálculo do risco do processo. Mas isso não significa um abuso de litigar. A improcedência é isso, ela é improcedência. Não é porque a ação foi julgada improcedente que houve abuso no direito de litigar. Essa, aliás, inclusive, não é a regra, né? Então, ela fala que tem que conceituar melhor o que é litigância temerária, frívola, aventureira, não aplicar mais litigância de má-fé, eu sempre achei que é um ótimo caminho, então a gente tem que olhar isso, né? Ela fala que a prova pericial, porque ela é pela inconstitucionalidade total, então ela diz que a prova pericial não é uma faculdade da parte, nem do juiz, é uma prova técnica que é imposta por lei, então não existe a opção de não fazer a perícia porque vai custar mais caro, se tem um pedido, a prova técnica. Então, realmente, a gente precisa mesmo fazer essa análise. Então, acho muito interessante, porque esse voto dela desenvolve, assim, em diversos assuntos. Acho que vocês podem usar o voto dela, inclusive, em petições de vocês, de uma forma, assim, bem destacada, bem importante. Então, ela fala, é muito interessante, assim, a condição de pobreza não é só causa, mas acentua o impacto da falta de acesso à justiça. A condição de pobreza significa a falta de recursos para acesso adequado à justiça. A falta de acesso agrava a condição de pobreza. Então, a gente fica num ciclo vicioso horroroso, que é isso, né? Essa relação cíclica entre pobreza e falta de acesso à justiça. Pobreza é causa de falta de acesso à justiça, né, da necessidade de justiça, acentua o impacto da falta de acesso à justiça, a condição de pobreza é a falta de recurso para esse acesso, e a falta de acesso agrava a condição de pobreza, porque ele não consegue receber o que lhe é de direito, então nós ficamos nessa exclusão eterna, e é sobre isso que ela fica aqui desenvolvendo. E aí, minha gente, para a gente, então, entender o resultado dos embargos, para avançarmos para isso, que eu já estou falando bem mais do que eu tinha programado, era para ser um vídeo rápido de meia hora, desculpa, nós temos, então, prestem atenção, vou colocar na descrição do vídeo também, como ficou a decisão. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar inconstitucionais os artigos 790-B, caput e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo 4º da CLT. Gente, isso é muito importante. Vejam, foi declarado inconstitucional o artigo, eu venho falando isso desde o primeiro vídeo, o artigo 790-B, caput, e o parágrafo 4º, e o 791-A, parágrafo 4º. Então, esses foram os declarados inconstitucionais. Não foi declarado inconstitucional a expressão, não foi declarado inconstitucional o trecho, foram declarados inconstitucionais os artigos, 790 caput, parágrafo 4º, 791-A, parágrafo 4º. Então, vamos para os embargos declaratórios. Ao contrário do que eu tinha imaginado, só a AGU, pensei que todo mundo fosse fazer embargo, só a AGU fez os embargos declaratórios, tá? E até, eu gostei, porque embargos declaratórios é assim, né, gente? Porque já está nessa há mais tempo, né? Embargos declaratórios funcionam assim, contradição, né, omissão, obscuridade, mas, né, muita gente quer resolver o que parece, assim, que ficou meio estranho no processo, por isso a questão de obscuridade. E tem gente que quer, de fato, mudar o resultado do processo através de embargos declaratórios. Mas, muitas vezes, tem gente que não gosta muito de embargos declaratórios. Eu não tenho apego, acho ótimo, resolve um monte de coisa, às vezes passou desapercebido mesmo. Mas tem gente que não gosta muito. É muito comum vocês verem acórdãos de embargos declaratórios que os embargos foram rejeitados, mas lá no meio está dito assim, não é o caso de embargos declaratórios, mas para que não pairem dúvidas, esclareça o quê? E aí, na verdade, meio que resolve aquilo que a pessoa queria, que a parte queria nos embargos declaratórios. E talvez esse seja o caso aqui, mas talvez não. Vejam só, os embargos declaratórios, o que eu achei legal, eu vou colocar ali também na descrição, mas vocês podem me pedir no @evoluir direito do trabalho também, por direct, a ementa ficou assim, eu não vou ler aqui a parte, né, maior, mas a ementa ficou assim, é inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador e em outra relação processual. Ou na própria, né, gente? Que isso, o pessoal esquece, né, mas está previsto lá, naquela relação processual ou em outra, né?
dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. Então, a primeira parte é do que foi inconstitucional. É até interessante, né? Porque a gente olha lá, declarar a inconstitucionalidade, blá, 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 do, né, 890, tal, caput, 790, caput, parágrafo 4º, 791A, parágrafo 4º. Aqui vem a inconstitucional, a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para fins da gratuidade, só pela apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação, que dispensaria, então, o empregador do ônus processual de provar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. Então, o que fica muito claro é que a ideia é, empregador, prove a mudança da capacidade econômica do beneficiário, mas prove de verdade. Enquanto tiver na mesma presunção, não adianta nada, ganhar outra ação também não presume que mudou a condição econômica, e tem que fazer uma prova. E aí a ausência injustificada da audiência de julgamento frustra o direito da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional à restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese, porque foi julgado improcedente na parte do arquivamento, enfim, do pagamento das custas, caso a ausência seja injustificada pelo trabalhador. Muito bem, que foi o sentido do voto do ministro Alexandre Moraes, que foi o que prevaleceu, e já falamos sobre ele no vídeo anterior. Eu recomendo que depois vocês acabar, assim, para quem não lembra, talvez seja legal voltar e ouvir tudo de novo, mas é legal, porque isso fixa, eu mesma já fiz isso, eu já li tantas vezes esse acordo e fico voltando. Muito bem, e aí ele diz o seguinte, Xandão, o ministro Alexandre, desculpa, em suas razões, a União alega que a conclusão do julgamento, como foi formalizada no acórdão, seria contraditória com a fundamentação do voto condutor, no sentido do acolhimento parcial do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ainda que beneficiária da justiça gratuita, constante do caput do artigo 790-B. Para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do mesmo artigo 790-B, declarar a inconstitucionalidade da expressão desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, constante no parágrafo 4º do artigo 791, e para declarar constitucional o artigo 844, parágrafo 2º, todos da CLT. Diz o AGU que remanesce em vigor a parcela do caput do artigo 790-B que atribui à parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, bem como parte do comando normativo do parágrafo 4º do artigo 791-A, que define a destinação das obrigações decorrentes da sucumbência nas hipóteses em que vencido o beneficiário da justiça gratuita. Pede, então, modificação do dispositivo da decisão para limitar a declaração de inconstitucionalidade às expressões impugnadas. Gente, no ano passado, quando saiu a certidão de julgamento, foi isso que eu falei. A certidão de julgamento, que acabou ficando assim também no acordo, eu achei que ia ficar diferente, a certidão de julgamento era isso, era declarar inconstitucionais o 790-B, o caput e depois o parágrafo 4º, e do 791-A, o parágrafo 4º. Só que, como eu disse naquela ocasião, e que foi essa a impressão que eu tive, não foi esse o pedido na ação direta de inconstitucionalidade. O pedido na ação direta de inconstitucionalidade, é isso que está dizendo aqui o AGU, é que a parte do caput do 790-A, que atribui à parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, continua. Só não fica para quem é beneficiário da justiça gratuita. Só que do jeito que estava naquela vez, parecia que tinha sumido tudo. Parecia realmente que o 790-B não vale nada, nem no parágrafo 4º, e o 791-A, parágrafo 4º, também não vale nada. Nada vale. Então não tem mais sucumbência. Se fosse assim, não tinha mais sucumbência, nem para quem não é da justiça gratuita. Mas o pedido não era esse. O pedido era justamente para que fossem declaradas inconstitucionais essas expressões. As expressões que dizem, que não usam, o desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, e ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, era para declarar inconstitucionais dentro do artigo as expressões, e não o dispositivo por completo. É isso que está dizendo aqui a AGU, trazendo para lá. E pensando nisso, diz que houve uma omissão no acórdão embargado. Nós também achamos, né?
quanto à responsabilidade da União pelo pagamento de honorários periciais e encargos de sucumbência a beneficiários da justiça gratuita atingidos pelos dispositivos declarados inconstitucionais, porque não tem a previsão expressa desse jeito, e pedindo, então, que se modulem os efeitos do acórdão recorrido. Então, o pedido da AGU é esse, é o de todo mundo, né? Todo mundo dizia. E a modulação, atribuindo-lhe apenas efeitos prospectivos, ou seja, ex nunc, e não ex tunc, a fim de prevenir a responsabilização da União pelo pagamento retroativo de verbas periciais e sucumbenciais a pessoas que já não ostentem situação de vulnerabilidade econômica. Por que a AGU pede a modulação só sobre isso? Porque senão ela não teria competência. Ou, desculpa, não teria legitimidade nem interesse. Então, qual é o interesse da União? É aquilo que diz respeito a ela. Honorários de sucumbência entre particulares diz respeito à União? Não. O que diz respeito à União? Honorários periciais, no caso de o trabalhador ser o sucumbente no objeto da perícia, mas ser beneficiário da justiça gratuita, que é a hipótese que a União paga. Então, o que a União queria aqui era uma modulação dos efeitos para que seja ex nunc, isso seria para tudo, mas para que fins? No caso da União, para os fins de que não tenha responsabilização da União retroativo. Então, aqueles que tinham lá no processo verbas, então o trabalhador entrou com pedido de horas extras e adicional de insalubridade, era isso que a gente tinha, né? Porque a ação trabalhista sempre tem um monte de pedido. Horas extras, adicional de insalubridade. Muitas vezes, na verdade, adicional de insalubridade, e aí invalidação de acordo de compensação de horas por causa das horas extras de atividade insalubre. Mas vamos supor o seguinte, ganhou as horas extras, perdeu o adicional de insalubridade, a atividade não é insalubre, mas ganhou as horas extras. Como é que se estava fazendo? Então, do valor das horas extras que ele recebeu no processo, retira o valor dos honorários do perito, mesmo que ele tenha justiça gratuita. Então, por quê? Porque ele tinha créditos nesse processo. Então, isso não pode mais ser feito. Quer dizer, foi declarada a inconstitucionalidade disso, de retirar créditos daquele processo ou de outro processo. Então, a União é que tem que pagar. Só que quando você declara a inconstitucionalidade, é como se aquilo nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. A regra é da inconstitucionalidade ex tunc. Para ser ex nunc, nós temos que ter um efeito modulatório, um modulador, uma modulação das decisões. E isso nós claramente já sabemos que não tem no acórdão, isso eu já venho falando desde o primeiro vídeo, já estou dando spoiler há um tempão, porque de fato não tinha. E aqui a intenção era, bom, então se teve um processo que ele ganhou horas extras, perdeu a insalubridade, e essa decisão já está lá, isso já aconteceu, não vem agora mudar e determinar que a União pague e libere esse valor de volta para o autor, nesses processos que já aconteceram. É isso que a União está pedindo, faça isso só a partir dos novos processos. Então, era esse o pedido. E aí, gente, o ministro, então, Alexandre, vem tratar desse assunto para dizer que não prospera. Ele fala para que servem os embargos declaratórios, que não tem tal, lá, e diz que não tem nenhuma deficiência, porque o acórdão enfrentou e decidiu toda a controvérsia. E aí, vejam, ele diz que em relação ao 790B caput e parágrafo 4º, e 791A, parágrafo 4º da CLT, que é a parcela da ADI, que foi pela procedência, tem uma perfeita congruência com os pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República, que era assim, requer, eu já li esse, no primeiro vídeo eu já li esse, né? Requer que ao final seja julgado procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade das seguintes normas, todas introduzidas pela Lei 13.467. Atenção. A. Da expressão, ainda que beneficiária da justiça gratuita, do caput e do parágrafo 4º do artigo 790B. B. Da expressão, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, do parágrafo 4º do 791-A da CLT. E da expressão, ainda que beneficiário da justiça gratuita, do parágrafo 2º do 844, como esse foi declarado constitucional, não temos problema.
E aí ele diz assim: seria estranho ao objeto do julgamento tratar a constitucionalidade do restante do caput do 790b e do parágrafo 4º do artigo 791A. Mesmo os ministros que votaram pela procedência do pedido, Edson Fachin, Lewandowski e ministra Rosa Weber, declararam a inconstitucionalidade desses dispositivos na mesma extensão que consta da conclusão do acórdão. E aí eu vou ler de novo a conclusão do acórdão. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 790b, caput, e parágrafo 4º, e 791A, parágrafo 4º da CLT. Então, assim, o pedido era das expressões. A declaração, o que está escrito no texto, então, assim, numa interpretação gramatical literal, foi declarada a inconstitucionalidade do 790b caput inteiro e do parágrafo 4º e do 791A parágrafo 4º inteiros. Mas o que ele está dizendo é que nós não sabemos interpretar, porque é claro que a interpretação não vai ser gramatical literal, e sim sistemática e lógica, considerando o pedido formulado. Então, se o pedido formulado foi da expressão ainda que beneficiária da justiça gratuita, do caput do parágrafo 4º do 790b, e da expressão, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, do parágrafo 4º do 791A, na hora que se declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos, a única interpretação possível é de que são inconstitucionais os dispositivos naquela extensão requerida pelo PGR na ação direta. Então, não há um extrapolamento do pedido. O julgamento não é ultrapetita ou extrapetita. Não é nem além, nem fora. Ou o contrário, né? Ultrapetita além, extrapetita fora do pedido. Basta você saber ler o dispositivo. Então, a decisão que declara a inconstitucionalidade declara nos termos requeridos da inicial, embora não seja isso que esteja escrito na decisão, com todo o respeito. Então, ele diz que a pretexto de evidenciar a contradição do acórdão, as ponderações lançadas pelo embargante traduzem mero inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir, é o que a gente escreve, né? Que a maioria escreve nas embargos, decidido ou inovar no objeto de julgamento, objetivo que, como sabido, é a lei. Então, vejam, então nós temos a primeira parte dos embargos, era algo que a gente vem tratando há um tempão, que a decisão era no sentido de declarar a inconstitucionalidade completa dos artigos, embora o pedido fosse só daquelas expressões. E aqui, sinceramente, está rejeitando, mas está esclarecendo que a declaração de inconstitucionalidade é dos artigos naquelas expressões, porque é nos limites do pedido. Mas isso não está escrito, que é nos limites do pedido, devia estar escrito na decisão, eu acho. Comigo, eu ia acolher os embargos. Se fosse comigo, eu acho. Eu acho. Talvez não. Talvez eu fizesse a mesma coisa, quem sabe. Mas me parece que não estava tão claro. Quando saiu a decisão, a certidão de julgamento no ano passado, não estava nada claro. Foi muito tenso, muito tenso. Mas agora, embora tenha sido rejeitado, está dito o que é. São só aquelas expressões. Continuam valendo os artigos, só que você suprime aquelas expressões. Agora vamos àquilo, então, que todo mundo estava esperando, a modulação. Qual foi o entendimento do ministro? No que diz respeito ao pedido de modulação, a jurisprudência do STF reconhece a viabilidade do conhecimento de embargos declaratórios para essa finalidade. Então, em ação direta de inconstitucionalidade, você pode requerer por embargos declaratórios a modulação, como aconteceu na DC 58. A DC 58, né, a gente pode divergir até do texto, do conteúdo, do mérito, muita gente não gostou dos índices aplicados e tal, e inclusive em relação ao pedido feito, né, e aí entrou lá a Selic e tal. Era TR, o IPC, e aí virou Selic, né? Mas tem uma modulação. O ministro Gilmar fez a modulação. E aqui ele está dizendo que para ser feita a modulação, para exigir a modulação, tem que ser comprovada a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração no tempo dos efeitos da decisão de invalidade, que, de regra, são ex tunc. Então, ele está dizendo, primeiro, já está dizendo, a gente já sabe que, em regra, as decisões em ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado, são ex tunc.
Essa é a regra geral. Para ser ex nunc, ou seja, ter uma retração no tempo, você tem que ter um elemento excepcional. E ele diz que isso não existe nesse processo. Mediante a atribuição de eficácia, não há plausibilidade na modulação pretendida com atribuição de eficácia prospectiva a julgado. Os efeitos cogitados como justificativa, e eu acho que esse aqui foi o problema, porque o interesse da União era só em relação a honorários do perito arcados pela União, né? Então ele diz, os efeitos cogitados como justificativa para a modulação são mencionados genericamente na petição de embargos declaratórios, como a possibilidade de que a União venha a ser demandada pelo pagamento de encargos sucumbenciais. E aí diz o seguinte, em face de situações concretas, a União terá a oportunidade processual de demonstrar a presença ou não do ônus em arcar com esse pagamento, podendo demonstrar, por exemplo, que o jurisdicionado tinha capacidade econômica à época. Mas considerando que a Corte entendeu pela inconstitucionalidade da norma que onerou a situação dos beneficiários da justiça gratuita, a eventual responsabilização da União não inibe a atribuição dos efeitos normais ao julgamento. Então, ele entende que não tem as razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público que justifique a atribuição de eficácia ex nunc, a declaração de inconstitucionalidade, e rejeita com isso os embargos de declaração. Portanto, gente, nós não temos modulação de efeitos nesta decisão. O que nós, então, podemos entender, bem brevemente, para aplicação? O que sobra aqui? Porque se a gente não tem modulação, é efeito ex tunc. Não existe essa norma, nunca existiu. E o que a gente faz com aquilo com todas as decisões que aplicaram a norma? Nós temos o CPC, artigo 525 do CPC, mais o entendimento do STJ sobre a matéria. O 525 do CPC, que fala da parte de pagamento, então ele diz que transcorrido o prazo sem pagamento, tem um prazo de 15 dias para que o executado apresente a impugnação. Aí o parágrafo 1 diz assim, na impugnação ele pode alegar, aí no inciso 3º ele pode alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. É importante saber isso, porque aí quando a gente chega lá no parágrafo 12º, ou seja, no parágrafo 12 desse artigo 525, a gente vai dizer o seguinte, que, para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, inexigibilidade da obrigação, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo STF como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, se a gente pega o parágrafo 2º do 525 do CPC, e não temos nada parecido na CLT, nós temos que é inexigível a obrigação baseada num título executivo judicial fundado em lei considerada inconstitucional, por causa do efeito ex tunc. Só que aí o parágrafo 13 diz, no caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Não foram. Aí você diz, então o que acontece? Aí você pensa primeiro, se você não está olhando o CPC agora, que é o mais normal para quem está me assistindo, você pensa assim, então é isso, foi declarado inconstitucional, nada daquilo vale, pega tudo de volta e acabou-se tudo que estava lá condenado, acabou. Não é bem assim. Porque aí o parágrafo 14 desse artigo 525, que eu acho que é esse que vocês têm que usar para quem vai precisar discutir esse assunto, prevê que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 2º, a que declara inconstitucional, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A contrário senso, portanto, decisões com condenação de honorários e exigibilidade mediante a dedução, o desconto de créditos havidos naquele processo ou em outros processos, decisões essas transitadas em julgado não são inexigíveis, são exigíveis. De novo, decisões que reconheceram sucumbência do autor, trabalhador, com pagamento mediante retenção de valores obtidos naquele processo ou em outro. Então, meu caso das horas extras. Deduziu das horas extras o valor dos honorários do perito, deduziu das horas extras o valor dos honorários advocatícios da parte contrária pela perda da ação, do pedido de adicional de insalubridade.
essa decisão que assim condenou e determinou, se ela já tinha transitado em julgado antes da decisão do Supremo, encerrou o assunto. Não há que se falar. Então, há uma certa modulação, sim, porque o que acontece? A declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, mas ela tem que combinar com a coisa julgada, que também é constitucional. Então, a previsão de coisas, do respeito à coisa julgada é uma previsão constitucional. Então, tem que haver o respeito à coisa julgada, mesmo pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Ok? Ou seja, e ainda assim, essa decisão do Supremo Tribunal Federal referida, que também gera o seguinte: o que é essa decisão do Supremo Tribunal Federal referida? É aquela em setembro do ano passado, que saiu certidão de julgamento? É a publicação? É o trânsito em julgado dela? Aí vocês vão ver decisões a esse respeito, porque de setembro de lá para cá, aconteceu um monte de coisa. Teve um monte. Eu, desde lá, suspendi tudo. Desde lá, quando saiu a decisão, eu parei de fazer a condenação, porque eu vi, já tem essa decisão, e eu não sabia se ia ter modulação, deixei de condenar. Teve gente que saiu a decisão, pode ser que venha a modulação, diz que vai ser conforme a legislação do momento da liquidação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que resolver na sentença. E teve gente que disse, enquanto não publicada e transitada em julgado a decisão da ação direta 5766, segue o baile. Continuou condenando a sucumbência e não só condenando, mas mandando fazer a retenção ou a dedução. Porque condenar aos honorários de sucumbência, eu continuo fazendo. Só que não é exigível, fica suspensa a condição durante o prazo de 2 anos, para quem é beneficiário da justiça gratuita. A condenação continua acontecendo, o que não tem é exigibilidade da obrigação. Não é que acabaram os honorários, acabou para quem é beneficiário da justiça gratuita a sua exigibilidade enquanto ele continuar nessa situação no período de 2 anos por causa da segurança jurídica, vai esperar para sempre. Então, e é difícil as pessoas realmente melhorarem tanto de vida a esse ponto em 2 anos. Esse é o prazo que tem a ver com prescrição intercorrente, né, com prescrição bienal e tudo mais. 2 anos é um prazo que faz um certo sentido na nossa legislação. Então, veja, só que quando o parágrafo 4º, o parágrafo 14 diz que a decisão do STF, que julgou inconstitucional, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, isso é que a gente tem que ver do que a gente está falando. Por favor, comentem, porque eu sei de processos relativos a outros assuntos, que isso é uma situação comum. A gente entende de quando? Daquela certidão de julgamento, porque a partir dali a gente já sabe que o STF está dizendo que é inexigível, gente. A gente já sabe. E o STF não modulou mesmo. Então, ele não modulou a partir da decisão, nem do trânsito em julgado. Ele disse, é inconstitucional desde sempre. Nunca existiu. Nunca pôde cobrar do beneficiário da justiça gratuita mediante retenção dos créditos dele naquela ou em outro processo, naquela ação ou em outro processo. Nunca pôde. Mas foi. Por quê? Porque já tinha condenação. Essa condenação está em 2º grau, é inexigível. Ainda que tenha condenação. Foram recorrer de outro assunto, em vez de deixar transitar em julgado, aconteceu muito isso. A empresa resolveu recorrer de uma condenação miserável lá que ela teve. Porque, às vezes, gente, essa condenação de horas extras, se tem que pagar o perito, tem que pagar os honorários do advogado do réu, às vezes sobe R$500. Aí a empresa vai lá e recorre dessas horas extras. Não transitou em julgado. Aí essa decisão está lá no tribunal, aí agora veio a decisão do Supremo, tanto faz. Se não conseguir a reforma na decisão de horas extras, quando isso voltar não tem mais os honorários. Inclusive, o tribunal está mudando de ofício, porque é matéria de ordem pública, porque a declaração de inconstitucionalidade é matéria de ordem pública. Então, se não, o que transitou em julgado, ou seja, condenou, mandou reter, transitou em julgado, ainda que não tenha sido feito cálculo, liquidação, desconto, pagamento, pelo CPC vale. Se não transitou em julgado, mesmo que agora, transitou em julgado hoje, não vale mais. Porque a previsão é a decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado. Não é o trânsito em julgado da decisão do Supremo que deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. É a decisão.
Por isso os tribunais já estavam adequando em vários processos. Nem todos os tribunais, nem todos os embargadores, ou seja, está cheio de recursos de revista tratando da matéria também. E vai ter que subir, porque isso é claro, né, que vai ter o requisito da transcendência, porque se trata de declaração de inconstitucionalidade. O parágrafo 15 diz: se a decisão referida for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, ainda assim, existe a possibilidade, ou seja, se essa decisão, né, parágrafo 12, então, inexequível a decisão, se essa decisão da inconstitucionalidade for depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, ainda cabe ação rescisória. O que nós temos que atentar aqui, então? Já tinha transitado em julgado? Cabe só ação rescisória. Não tinha transitado em julgado? Tchau. E não é do trânsito em julgado da ADIM, é da declaração em si, é da decisão, porque essa é a previsão. Podem pensar diferente, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando com base naquilo que ordinariamente acontece das interpretações que a gente tem visto. Pelo amor de Deus, tá? Claro, agora eu me empolguei vendo isso, e para mim me parece a interpretação mais possível, mas é claro que vão ter outras, e dependendo de o que você está defendendo, busque os argumentos, e eles são possíveis. É claro que você pode dizer que a decisão do STF ser anterior é a publicação do acórdão, pelo menos, né? Dá para lutar para quem gosta de puxar recurso sempre, ou que acha que isso é necessário para o seu cliente, naturalmente. Então, o que sobra que realmente não tem o que fazer? Me parece, por conta de decisões reiteradas do STJ, o entendimento do STJ é que valores recebidos de boa-fé não devem ser devolvidos. E os valores recebidos pelos advogados patronais, assim como pelos peritos, né, nos processos, em que mesmo com a justiça gratuita o valor foi deduzido de créditos do autor, né, então, quando houve o pagamento, então chegou a ter transitou em julgado, teve cálculo e houve o pagamento, teve do trabalhador e pagou o advogado. Tá? E, inclusive, não é assim, a empresa paga menos, a empresa paga o valor devido retendo os honorários. Não. Os honorários não são da empresa, são do advogado. Então, a empresa paga o valor total da execução. Só que não se libera o valor total do trabalhador, porque vai ser deduzido, retido o valor dos honorários do perito e dos honorários de sucumbência. Se isso já foi pago por uma decisão transitada em julgado, esses valores foram recebidos naquele momento em que não havia inconstitucionalidade declarada. Então, por mais que o efeito seja ex tunc, os valores foram recebidos de boa-fé e, por isso, eles não devem ser devolvidos. Esse é o entendimento do STJ. Então, em resumo, nós temos a inconstitucionalidade é ex tunc, não tem modulação, a inconstitucionalidade é nos limites do pedido da inicial do PGR, e nós vamos aplicar o CPC, o que já tinha transitado em julgado, só por ação, mandando pagar, descontando, só por ação rescisória. O que não tinha transitado em julgado, aplica a decisão em qualquer grau do processo que esteja. Então, é inconstitucional, não vai ter a exigibilidade. E, para aqueles valores já pagos, nós vamos entender pelo recebimento de boa-fé. Encerramos esse assunto, eu estou cheia de outros assuntos para conversar com vocês, e não vejo a hora, então nós vamos voltar para nossos outros acordos, que nós temos muitas decisões que eu quero comentar aqui com vocês. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode fazer uso desse conhecimento, que pode aproveitar esse conhecimento, se inscrevam no canal, que eu vou ficar muito feliz, entrem para a comunidade EDT, Evoluindo Direito do Trabalho, temos aulas sobre contribuição sindical, sobre poder diretivo, a da próxima semana vai ser sobre dano existencial, que são aulas, assim, preparadas com muito carinho para a comunidade, que também ajuda a escolher os temas. Então, eu fico muito feliz de contar com pessoas que acreditam que a gente pode chegar à excelência juntos e estudando praticamente toda semana, tá? Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima.